Bentornato tifoso bianconero, ciao tifoseria bianconera, torcida bianconera da Juventus de Turim no Brasil. Finestra bianconera hoje domingo de carnaval e dia exatamente 15 de fevereiro, que antigamente o 15 de fevereiro era para ser o dia de São Valentim. Mas a gente fala isso num outro vídeo porque também é cultura, ainda sobre os resquícios da trágica arbitragem de ontem. O vídeo aqui deve ser breve, mas é importante. O John Welcome finalmente tomou uma posição. Vamos falar disso. Mas antes, olha só. Você que for inscrito no canal, você sabe, né? Você já está acostumado. Aqui, até o fim do segundo turno, nós vamos sortear um brinde por mês, né? Até o mês de maio. Como, por exemplo, aquela camiseta personalizada com o distintivo da Juventus, com o seu sobrenome nas costas e a data da Juventus aqui. Essa camiseta fez sucesso aqui no canal e a gente vai sortear mais uma ou duas até o fim da temporada. Além dos brindes exclusivos, como uma bolsa térmica, uma espécie de mochila e essa pulseirinha aqui. E é exatamente essa pulseirinha que você está vendo que eu vou sortear no final deste mês de fevereiro. Pois é, então não deixe de ativar o nosso sino. Muito obrigado a todos que comentam no canal. Se não der tempo de comentar ou se não conseguir comentar, deixa o like, porque o like é a propaganda para o YouTube distribuir o vídeo do Finestra para outros torcedores da Juventus. E é isso que eu quero, que outros torcedores da Juventus ou simpatizantes ficam sabendo da existência do canal, para a gente aqui criar aqui uma torcida de fato daqueles que gostam de falar sobre Juventus. Aproveito antes que eu esqueça, um grande abraço ao meu amigo Tec Carlos, que vive participando dos sorteios, já ganhou uma bolsa térmica. Ele, que é um bianconeiro na alma, um abraço ao Tec Carlos, ele que gosta do Santos aqui no Brasil, hein? Um abraço a todos os santistas, aliás. Olha só, tá 3-0 para o Santos. Parabéns aí pro Tec, né? Parabéns pros flamenguistas que ganharam aí do Botafogo de 2-1. Um abraço aos botafoguenses também do canal. Aqui a gente não tem cor de camisa. Um abraço para os corintianos. Ontem o primeiro nome que me veio à cabeça foi o do Depay, mas não é para tirar sarro do Corinthians quando perdeu o pênalti não, tá? Mas dito isso, vamos ao que interessa, que é a Juventus, né? Primeiro que, meus amigos, desde que eu acompanho o campeonato italiano, eu nunca vi na internet, vocês sabem que as minhas redes sociais, mais de 50% são pessoas que moram na Itália, são de juventinos, tem de outras torcidas também, tenho amizade com torcedores do Milan, da própria Inter, da Roma, do Napoli, enfim, da Salernitana, mas eu nunca vi vindo de outros torcedores, atenção, coisas do tipo escândalo, palavras, né? Escândalo, roubo, vergonha. Não é o juventino só que está falando. O torcedor do Milan está dizendo, a gente pode até meio que desconsiderar, porque o Milan é o grande rival da Inter, mas eu, Mário, nunca vi torcedor do Napoli, da Roma, da Udinese, do Cagliari, dizer que roubo, que escândalo, principalmente torcedor do Napoli. Se fosse uns 15 anos atrás, eu ia ver torcedor do Napoli dizendo, bem feito, Juventino, vocês estão sentindo na pele, porque vocês sempre roubaram, agora é a vez de vocês sofrerem, bem feito. E não é isso que eu estou vendo. Claro que o Napoli também sente a dor, porque briga pelo título, mas vocês podem ter certeza que pegou muito mal o que aconteceu ontem no futebol italiano e é o fim do futebol italiano. E o John Welcome se manifestou. Eu vou abrir e fechar parênteses, né? Aqui é um canal democrático, eu sempre brinco, falo assim, para quem for anti-juventino é muito bem-vindo. Teve um rapaz que comentou aí, simpatizante da Inter, não acredito que ele seja torcedor, deve ser simpatizante. Um abraço para ele também, ele foi educado, tá? Não vamos xingar o rapaz, vamos respeitar, ele comentou com educação, apenas dizer para ele que a minha memória não é seletiva não, meu camarada. A partida que o Quadrado cavou um pênalti
na Inter, no Perisic, em 2022, e a Juventus converteu o pênalti 3-2 e foi para a Champions, se o árbitro não desse aquele pênalti, eu não ia ficar tão puto quanto eu fiquei ontem. É o pênalti que a gente fala interpretação indiscutível. O árbitro pode marcar e pode não marcar. É normal o jogador cavar um pênalti. Não estou dizendo que é certo. Estou dizendo que é normal ver isso no futebol. Mas não é. Eu não concordo. Então, eu mesmo tenho dúvidas de marcar aquele pênalti, tá? Então eu lembro. Só que a minha memória não é só seletiva, como você disse ironicamente. Nesse mesmo jogo, ó, Lukaku cotovelo tinha que ser expulso, não é verdade? Então não adianta, meu camarada, você falar só do lado que lhe convém, do pênalti, e não falar do Lukaku. E mais do que isso, não falar no primeiro turno, quando o próprio Perisic fez a mesma coisa, cavando pênalti. E aí, na época, toda a internet disse que era o famoso karma, lei do retorno. Então, não queira, isso é para qualquer pessoa, eu não sou melhor do que ninguém, quem me conhece pessoalmente sabe muito bem disso, mas se tem uma coisa que eu me garanto é, ó, na memória, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 82, eu tinha 6 anos de idade, os famosos 3-2 do Paulo Rossi. Sabe que dia foi esse jogo? Uma segunda-feira. O Brasil estreia contra a Rússia em 94, com o gol do Raí e do Romário. Sabe que dia foi esse jogo? Uma segunda-feira. Então eu não sei se é uma boa querer falar de memória comigo, tá? Só para citar 2 exemplos que me vêm na cabeça aqui, falando de Copa do Mundo. O Elkan hoje telefonou para o Gravina, tá? John Elkan ligou para o Gravina. A gente não pode aqui dizer o teor da conversa, mas pelo que as pessoas comentam, o próprio Romeo Agreste, eu vi o vídeo dele agora há pouco, vi a rede social dele, conversei também com um amigo meu que falou do que saiu nos telejornais ali na Itália, e o Elkan teria falado em nome do futebol italiano e não só da Juventus. O Elkan teria dito, ok, cortou o vídeo aqui porque veio uma ligação. O Elkan teria dito, né, que não falou só em nome da Juventus, falou em nome do futebol italiano, que é uma situação insustentável que aconteceu ontem. Vocês sabem que o protocolo vai mudar para o ano que vem, né? Essa questão do segundo cartão amarelo, do VAR poder intervir, etc, etc. De qualquer forma, Elkan se pronunciou, conversou com o Spalletti, conversou com o Comolli, mas principalmente conversou com, quando eu falo conversou com o Spalletti e com o Comolli, dizendo que precisam ir mais vezes pressionar na imprensa. E ao falar diretamente, ele, em nome pessoal, de cunho próprio, pegar o telefone e ligar para o Gabriele Gravina para dizer não só da insatisfação, mas de pressionar a federação no sentido de que basta, alguma coisa precisa ser feita, porque isso está fazendo mal para o futebol italiano. Ele não falou para a Juventus. Não precisa, o John Elkann fala por si próprio, a figura dele é automaticamente ligada à Juventus. Ora, meus amigos, a gente sempre cobrou uma postura dessa do mandatário, a gente sempre cobrou que a diretoria se posicionasse, não só o proprietário, mas é normal o treinador se pronunciar, mas ontem, tanto Chiellini como Comolli, aquelas imagens de bater boca com o árbitro foi no intervalo, tá? Mas após a partida, tanto Chiellini como Comolli não permitiram que os jogadores falassem, eles se pronunciaram, gostei muito das palavras do Chiellini, tá? Muito mesmo. E hoje o Elkan, pelo menos, tá? Não é o melhor dos mundos, mas pelo menos o ato dele pegar o telefone e ele entrar em contato com o Gravina, isso é positivo no que diz respeito de fazer sentir a sua voz. E mais positivo é quando ele fala em nome do futebol italiano. Como eu disse, eu nunca vi torcedor do Napoli pegar
as nossas dores, entre aspas, porque lógico que eles estão vendo o lado deles, que estão brigando pelo título, mas vocês podem ter certeza que eu conheço muito bem o Napolitano e ele é muito orgulhoso. Eles, mesmo com uma pequena chance de título, em outros tempos, jamais iriam dizer que tinha sido escândalo. Eles iam debochar da nossa cara. Eu não sei se vocês lembram, no jogo que o próprio Napoli chorou quando falam que o Pjanic era para ser expulso contra a Inter, em 2018, não foi isso? Quando o Spalletti era técnico da Inter e o Allegri era nosso técnico, tinha uma faixa na torcida da Inter, irmãos napolitanos, né? Essa noite somos um só. Vejam vocês a patifaria. Mas o mais importante de tudo, meus amigos, é que o Elkan se manifestou, tá? Não estou aqui para julgar a capacidade dele à frente do clube, não estou aqui para julgar absolutamente nada. O mínimo que eu esperava da diretoria / proprietário era tomar uma posição. Não foi um simples telefonema, tá? Foi um telefonema para pressionar de maneira elegante o Gabriele Gravina, ao dizer que isso é inadmissível e que isso não pode e não tem que acontecer mais. Alguém precisava falar, a Juventus não falava nada há anos, desde o Agnelli, desde o antigo Gianni Agnelli. Então, eu precisava aqui fazer esse vídeo, porque eu mesmo não esperava fazer o vídeo hoje, mas diante dessa atitude de Elkan, eu tinha que gravar esse vídeo. Repito, vejo nas redes sociais torcedores de outros clubes se manifestando sobre o que aconteceu ontem, né? E aqui é o seguinte que eu queria falar para vocês. Isso porque sempre tem alguém que pode estar vendo um vídeo pela primeira vez e até ainda falando sobre o companheiro aí interista. Veja só, eu não sou, embora eu esteja no YouTube, já falei várias vezes para quem é inscrito, não é o meu trabalho, não vivo disso, eu não quero like para o canal crescer para eu ganhar dinheiro, eu quero que outros torcedores da Juventus tenham prazer, tá, de saber que existe a Juventus. O Rafael, tem um garoto inscrito aqui no canal, que é do Ceará, o Rafael, está sempre lá no Instagram conversando comigo, um abraço para ele também. Esse menino, ele é juventino, né? Como é que ele descobriu o canal? Como é que ele tem esse momento de poder assistir alguém que fala em português sobre a Juventus? Graças à entrega que o YouTube faz. É isso que eu quero quando eu peço o like. Então, diferente de 95% dos youtubers brasileiros que falam em nome dos seus clubes, as famosas mídias alternativas, e aí são todos os grandes clubes do Brasil, eu não sou aquele cara que fala, olha, roubaram a gente, e aí quando nós somos favorecidos eu vou dizer, chora mais. Com todo o perdão a toda a mídia alternativa do Brasil, todos sem exceção, todos quando são beneficiados não reclamam, tiram sarro, e quando são prejudicados ficam nervosinhos, ficam putinhos. Não é o meu perfil, porque primeiro, eu não vivo disso, segundo, eu não estou aqui reclamando da arbitragem ao dizer, por exemplo, que por causa do jogo de ontem nós perdemos a vaga na Champions. Não, se a Juventus não chegar na vaga na Champions, é por incompetência nossa em não ganhar do Cagliari, mesmo jogando melhor, de ter empatado com a Fiorentina, mesmo não dando um pênalti para o Vlahovic. Quando tinha o Tudor, deixamos pontos pelos caminhos. Então, antes da gente olhar a arbitragem ao decorrer do campeonato para dizer que a gente falhou numa classificação de Champions ou no título, é preciso olhar para os nossos erros. A diferença de vocês interistas que falam de 98, que perdeu o pênalti, e que não teve, que o Ronaldo sofreu o pênalti do Juliano e foi roubado, não. A Inter perdeu o campeonato de 98 porque de 6 partidas no San Siro, ganhou uma contra times como Fiorentina, como Bolonha, como Cagliari, como Udinese, não ganhou uma. E aí quando perde da Juventus, vem falar que é porque foi roubado, né? A diferença de vocês, nós reconhecemos primeiro os nossos defeitos, que nesse momento são muitos defeitos, tá? A começar do goleiro de Gregório que falhou.
tá? Eu falei ontem, de Gregório falhou. O que me deixou puto ontem na questão da arbitragem não é visando campeonato. Quem tem que se preocupar com isso é o Welcome por questão financeira para ir para a Champions. Mas eu fiquei puto porque eu cresci ouvindo que nós vencemos de maneira ilícita. E quando a história está acontecendo, eu falei no gerúndio, acontecendo nesse momento, é bom esfregar na cara de todos aqueles que apontam o dedo para a gente há anos, falando que a gente, ganha na mão grande. Então é por isso que eu fiquei puto. Mais uma vez, a história sendo escrita e sendo mostrada o que é a realidade dos fatos. A grande verdade é que quando um clube vence muito, isso é geral, não é só a Juventus, isso incomoda, isso é psicológico, isso é do ser humano, né? Se um coleguinha seu na empresa for um insignificante, você vai chegar lá, vai oferecer café, vai dar tapinha no ombro e vai até oferecer carona. Deixa ele crescer na sua empresa para ver se algum colega seu vai lá fazer tudo isso. Vai querer, puxar o tapete do cara porque ele está tendo sucesso e está incomodando. Não sejamos hipócritas, tá bom? É isso que eu queria falar. E para finalizar o vídeo, caro Rino Gennaro Gattuso, calabrês, tenho um enorme orgulho de ter o mesmo sangue que você. Quem viu os vídeos que eu fiz na Itália da seleção, quando eu colocava o nome do Gattuso no placar e não o nome da Itália, isso é um protesto. Quem viu eu torcer pela Itália apenas pelo Gattuso, vou aqui deixar, ainda repercutindo o que a imprensa italiana falou hoje o dia inteiro. Em cima disso me veio um momento de clareza aqui, caro Rino Gattuso. Por que não você fazer igual o Vanderlei Luxemburgo fez uma vez? Quando o Edilson fez embaixadinhas numa final de Campeonato Paulista, num derby paulistano, Corinthians-Palmeiras, Palmeiras-Corinthians, e ele causou um tumulto. Tinham lá companheiros de seleção, e na época Vanderlei era técnico, ia ter uma Copa América, e o Luxemburgo cortou Edilson da seleção. Para a sorte dele, o Felipão assumiu anos depois e convocou o Edilson, que acabou tendo no currículo um título mundial. Faça o mesmo, Gattuso. Não convoque o Bastoni, porque hoje o Bastoni é a imagem do anti-esportivo nacional. E como nós temos internet, em breve será o anti-esportivo mundial. Não convoque ele. Não que vá torcer para a Itália com a ausência dele. Mas marque esse gol, Gattuso. Você foi jogador, você sabe os valores de um derby. Você jogou muito o derby della Madonnina, que é o derby Inter e Milan. Faça isso. Não convoque o Bastoni e explique, porque vão te perguntar, óbvio, na coletiva. Fala, não, io non l'ho convocato perché è stato un antisportivo. Simples. Fica a dica aqui pro Gennaro Gattuso. Meus amigos, bom carnaval para quem gosta, sempre Forza Juve. Fino alla fine e finalmente John Welcome se fez ouvir tua voz. É um ponto positivo. Ciao ragazzi.